código de Harry, o código pelo qual Dexter vive, é tão importante para ele quanto respirar. Este código, desenvolvido por seu pai e pela Droar, Evelyn Vogue, foi criado para canalizar as tendências violentas de Dexter numa força positiva e mantê-lo vivo e fora da prisão. No entanto, em 10 ocasiões separadas ao longo das 8 temporadas, justificado ou não, Dexter quebrou o código de Harry. Agora, antes de começarmos, devemos nos lembrar do código de Harry. Embora fosse altamente complexo, resumia-se a 2 coisas principais. Não seja pego e nunca mate um inocente. Ou seja, mate apenas outros assassinos. Oscar Prado. O primeiro incidente foi quando Dexter matou o irmão mais novo de Miguel, num momento de legítima defesa. Na época, Dexter estava na trilha de Freebo, um traficante de drogas vagabundo que já havia matado 2 jovens garotas, mas havia escapado do sistema por causa de um mandado mal feito. Depois de finalmente caçá-lo e entrar na casa onde ele estava se escondendo, Dexter esbarrou em algo inesperado. Freebo e um homem desconhecido numa luta. Esse homem era Oscar Prado, o irmão problemático do promotor assistente Miguel Prado, uma figura altamente poderosa na aplicação da lei. O que deveria ter sido um movimento rápido e calculado se transformou numa confrontação caótica quando Oscar atacou Dexter, empunhando uma baioneta. Sem escolha, Dexter revidou. E no calor da luta, ele matou Oscar. Mas aqui é onde as coisas ficaram realmente intensas. Enquanto Oscar respirava pela última vez, Dexter foi atingido por uma onda de incerteza. Ele encarou o homem que acabara de matar e perguntou: "Quem é você?" Pela primeira vez, Dexter parecia genuinamente abalado, preocupado de que pudesse ter cruzado uma linha e matado alguém que não se encaixava no perfil, um potencial inocente. Este momento assombrou Dexter. Ele não conseguia simplesmente seguir em frente e deixar isso para trás. Desesperado por respostas, ele investigou mais profundamente o passado de Oscar e até mesmo compareceu ao funeral de Oscar, misturando-se com sua família e amigos enlutados para ver se conseguia descobrir alguma prova que justificasse suas ações. Ele não conseguiu. O que é tão louco sobre essa morte é que ela desencadeou a amizade entre Miguel e Dexter quando eles se uniram para descobrir quem matou Oscar. Miguel não descobriu quem era o assassino de seu irmão até estar embrulhado em plástico no final da temporada 3. A segunda morte que quebrou o código de Dexter também foi na temporada 3, quando alguém ameaçou as pessoas que ele amava. Esta morte não foi nada como sua primeira violação do código, não foi súbita ou errática, foi fria e calculada. Quando Dexter encontrou Martin pela primeira vez, foi quando ele viu Astor conversando com um homem próximo à sua idade e imediatamente sentiu que essa conversa era inapropriada. Ele confrontou o homem. Este encontro aparentemente inocente levantou bandeiras vermelhas. Então Dexter começou a investigar o passado de Nathan e seus instintos estavam corretos. O que ele encontrou era tão sombrio quanto possível. Nathan era um predador sexual conhecido com histórico de abuso, mas Dexter não podia matá-lo porque ele não se encaixava no código. No entanto, ele mudou de ideia quando viu Nathan se recusando a recuar e tirando fotos de Astor na praia. Dexter o confrontou num café, mas ele ainda não mostrava sinais de recuar. Ele sabia exatamente o que tinha que fazer. Após o anoitecer e perseguição significativa, Dexter invadiu a casa de Nathan pronto para remover a ameaça permanente. Diferente de suas mortes rituais habituais, onde Dexter meticulosamente prepara uma sala de morte e segue cada detalhe do código, ele foi à casa de Nathan e acabou com a vida de Nathan de uma forma que foi rápida, brutal e profundamente pessoal. Este desvio de sua rotina normal de matar realmente demonstrou que essa morte não era sobre satisfazer seu passageiro sombrio, mas mais sobre cuidar da família que ele tanto amava. Na saída, ele pegou um pouco de leite da geladeira que Rita havia pedido. A próxima morte que quebrou o código de Dexter foi na temporada 3, episódio 4, quando Camila Fig, a supervisora de registros do Miami Metro, fez o pedido de partir o coração para Dexter eutanasiar. Lá, Camila Fig estava sofrendo de câncer de pulmão terminal, deixando-a em dor constante e acamada no hospital. Conforme sua doença piorava sem esperança de recuperação, ela havia pedido a Dexter para ajudar lá a encerrar sua vida pacificamente, buscando alívio do sofrimento. Inicialmente, Dexter ficou surpreso e recusou. Embora não fosse estranho atirar vidas, a diferença aqui era que Camila não merecia morrer. Ela não era um monstro precisando ser purgado da sociedade. Camila e seu marido, Jenny, eram amigos próximos de Harry e Doris Morgan, significando que ela basicamente havia visto Dexter crescer. Ela revelou que sabia que seu irmão era o Ice Truck Killer, mostrando um nível surpreendente de percepção e compreensão da vida complicada de Dexter. As palavras de Camila afetaram profundamente Dexter. Ela o tranquilizou de que não o via como um assassino, mesmo com seu pedido. Foi um momento poderoso, uma das únicas demonstrações de aceitação na vida de Dexter. Após refletir sobre suas palavras, Dexter tomou a difícil escolha de honrar o desejo de Camila. Ele trouxe para ela um último pedaço de torta de limão, mas desta vez ele a temperou com uma dose fatal de veneno. Camila faleceu pacificamente, encerrando seu sofrimento. Este ato de misericórdia mostrou que, além dos impulsos sombrios que o dirigiam, Dexter era capaz de empatia, conexão e até mesmo amor. Um dos momentos mais arrepiantes em Dexter veio quando Dexter se precipitou no julgamento e acabou matando o homem errado, o fotógrafo de moda E.S. M. Jonathan Farrell.
Normalmente, Dexter seguia o código de Harry ao pé da letra, meticulosamente garantindo que suas vítimas atendessem aos critérios rigorosos para uma morte. Mas desta vez, seu impulso para agir sobre seus desejos mais sombrios significou que ele saltou para conclusões. Depois que o braço de uma das modelos de Farrell foi encontrado num crocodilo, Dexter suspeitou que Jonathan Farrell era um homem que abusava de seu privilégio e assassinava suas modelos. Suas tendências violentas e arte perturbadora levaram Dexter a acreditar que ele era um predador se escondendo atrás de sua arte. Dexter havia reunido muitas evidências circunstanciais que apontavam para a crueldade e tendências sádicas de Farrell, e viu o suficiente para se convencer de que Farrell não era apenas abusivo, mas provavelmente o assassino responsável pela morte de várias de suas modelos. Na mente de Dexter, apenas as fotografias pareciam uma confissão sombria, e ele deixou sua repulsa pelo comportamento de Farrell cegá-lo para a necessidade de prova absoluta. Agindo rapidamente, Dexter sequestrou Farrell, trazendo-o para sua configuração típica. Mas quando Dexter confrontou Farrell, o fotógrafo protestou sua inocência, insistindo que, embora seu trabalho fosse perturbador, era feito em nome da arte. Apesar dos protestos de Farrell, Dexter prosseguiu com a morte, incapaz de se livrar da sensação de que o trabalho sádico deste homem e o tratamento cruel de suas modelos o tornavam merecedor de punição. Depois que o ato foi consumado e os restos desmembrados de Farrell foram descartados no Gulf Stream, Dexter sentiu uma estranha sensação de finalidade, mas sua certeza logo seria abalada. Evidências surgiram logo depois, revelando que não foi Farrell quem foi responsável pelo assassinato da modelo, foi na verdade seu assistente, Timothy Brand. Numa reviravolta brutal, Dexter havia matado um homem inocente, embora alguém cujas ações eram moralmente questionáveis. Este erro assombrou Dexter, destacando uma vulnerabilidade chave em seu código até então rígido. Um dos momentos mais marcantes em Dexter é quando o vemos quebrar. Esta ruptura de seu código veio após um dos eventos mais traumáticos na vida de Dexter, o assassinato de sua esposa, Rita, pelo infame Trinity Killer no final da temporada 4. Perder Rita despedaçou Dexter, deixando-o perdido e consumido pela dor, culpa, fúria e um turbilhão de outras emoções com as quais ele não estava nada acostumado. Normalmente, o código de Harry o ajudaria a canalizar seus impulsos mais sombrios num ritual controlado. Mas desta vez, a dor de Dexter o levou a um lugar de raiva pura e desenfreada. Esta fratura emocional chegou ao clímax numa loja ribeirinha decadente, onde Dexter cruzou caminhos com Rankin, um cliente rude e obnóxio que o antagonizou sem conhecer a dor fervendo abaixo da superfície. Quando Rankin insultou Dexter e foi usar o banheiro da loja, a raiva de Dexter transbordou. Sem um fragmento de sua contenção ou preparação habitual, ele seguiu Rankin ao banheiro, ignorando todos os passos do código de Harry e o assassinou com um gancho de luta. Uma morte absolutamente brutal. Esta morte impulsiva foi uma forte mudança para Dexter, revelando quão profundamente a morte de Rita o havia afetado. Este não foi um ato calculado, e Dexter não pesquisou ou sequer considerou se Rankin era verdadeiramente merecedor da morte. Naquele momento, não importava. O assassinato foi uma liberação crua de raiva, dor e luto, mostrando que mesmo o código de Dexter não podia sempre manter seus impulsos mais sombrios sob controle quando ele estava sobrecarregado. Ver Dexter não considerar algo tão importante para ele foi absolutamente massivo no show. No entanto, Rankin não foi a única vez quando Dexter impiedosamente tirou a vida de um inocente. O assassinato de Norm, o proprietário do Shady Lane Motel, destacou um momento quando os impulsos de Dexter o empurraram a matar fora do código de Harry. Durante sua viagem ao Nebraska para rastrear Jonah Mitchell, Dexter ficou no motel de Norm. Embora Norm parecesse ser um proprietário de motel inofensivo, se intrometido, ele cometeu o erro de tentar extorquir dinheiro de Dexter, levando Dexter a agir por impulso e matá-lo num momento não planejado. Norm descobriu as facas de Dexter e, assumindo que Dexter era rico, exigiu 10 em troca de devolvê-las. Mas mal sabia ele a verdadeira razão pela qual Dexter tinha essas ferramentas. Na época, Dexter era assombrado por visões de seu irmão falecido, Brian Moser, que incorporava o impulso primitivo e não filtrado de Dexter para matar. Num momento alimentado pela luxúria e autopreservação, a visão de Brian por Dexter pareceu agarrar um forcado e ameaçar Norm. Mas conforme a cena se desenrolou, ficou claro que o próprio Dexter havia cometido o ato, encerrando a vida de Norm em mais uma partida brutal do código de Harry. Você acha que havia outra saída dessa situação? Comente abaixo. Na temporada 6, Dexter quebrou o código de Harry, não por impulso ou vendetta pessoal, mas por um senso distorcido de justiça e proteção dos inocentes. No episódio This is the Way the World Ends, Dexter se viu numa situação de vida ou morte à deriva no oceano com outros sobreviventes depois que o Doomsday Killer o deixou abandonado. Quando foram puxados para um barco por migrantes cubanos, o que parecia um resgate rapidamente se tornou sinistro quando o contrabandista do grupo, Alberto, revelou suas verdadeiras intenções. A princípio, Alberto parecia não ameaçador, até mesmo prestativo. Mas seu comportamento rapidamente mudou. Ele começou a exigir objetos de valor de todos a bordo, e as coisas tomaram um rumo sombrio quando ele escolheu uma mulher grávida, segurando uma arma na cabeça dela. Sem nada de valor para oferecer, Dexter percebeu que a única maneira de proteger esta mulher e os outros era agir. Agarrando um gancho de barco próximo, Dexter o enterrou no estômago de Alberto, instantaneamente encerrando a vida do contrabandista. Esta não foi uma cena de sala de morte cuidadosamente calculada, não havia lençóis de plástico ou perseguição noturna. Foi um momento de puro instinto, onde Dexter abandonou seu ritual usual para parar uma ameaça imediata. Embora tenha quebrado o código de Harry, foi algo de que seu pai teria se orgulhado. Esta morte destacou a complexidade moral de Dexter.
Naquele momento, ele não agiu por impulsos sombrios, mas por um senso distorcido de proteção, genuinamente acreditando que estava fazendo o necessário para o bem maior. A 8 da morte deste vídeo foi tão única quanto pessoal. Clint McKay, o pai da amante de Dexter, Hannah McKay, não era um alvo comum. Ele era um pai manipulador, abusivo e cruel que havia atormentado Hannah emocional e financeiramente durante toda a vida dela. Um mentiroso crônico e viciado em jogos, Clint só ressurgiu na vida de Hannah quando viu uma oportunidade de explorá-la por dinheiro. Apesar de seu tratamento implacável, Hannah ainda mantinha a esperança de que seu pai pudesse mudar, algo que Dexter sabia que nunca aconteceria. A crueldade de Clint finalmente levou Dexter a tomar uma ação quando ele exigiu 20 de Hannah, efetivamente fazendo chantagem com ela, sem intenção de mudar seus caminhos. Numa rara partida de sua adesão usual ao código, Dexter decidiu que Clint era uma ameaça que precisava ser eliminada, não por dever ao código, mas por amor e lealdade a Hannah. Dexter embrulhou Clint em plástico, montando sua cena de morte ritual usual como se ele fosse qualquer um de seus alvos habituais, apesar de saber que Clint não atendia aos critérios de Harry. Esta morte foi profundamente pessoal, e Dexter se certificou de que Clint soubesse disso. Enquanto Clint estava sentado, amarrado e indefeso, ele provocou Dexter, acusando-o de ter o diabo por dentro. A resposta de Dexter: "Acho que sou apenas eu." Foi tanto arrepiante quanto reveladora. Foi um momento onde Dexter totalmente abraçou seu lado mais sombrio, sem a justificação usual do código de Harry, e mostrou o quanto Dexter havia evoluído como personagem. Enquanto despejava os restos de Clint no oceano, Dexter disse mockingly: "Afunde ou nade, papai." Uma referência fria a uma memória que Hannah havia compartilhado sobre a crueldade de Clint. Dexter justificou esta morte como compaixão por Hannah. Mas você realmente acredita nisso? Ou foi apenas seu passageiro sombrio assumindo o controle novamente? Na temporada 8, testemunhamos um momento tenso onde Dexter mais uma vez sai dos limites do código de Harry, desta vez por necessidade de proteger sua irmã, Debra. Neste ponto, Debra estava numa espiral descendente, cambaleando com o trauma de matar Maria Lagertha e as consequências emocionais disso. Como parte de seu caminho autodestrutivo, ela se envolveu com Andrew Briggs, um assaltante armado que ela estava originalmente investigando como PI. Em vez de levá-lo à justiça, ela se viu atraída para o mundo dele, usando drogas e começando um relacionamento físico com ele, um sinal de quão profundamente sua culpa e trauma a estavam afetando. Preocupado com o bem-estar de Debra e reconhecendo o perigo em que ela estava se colocando, Dexter a rastreou, apenas para descobrir que Briggs havia se tornado um alvo ele mesmo. Um assassino de aluguel chamado El Sapo havia sido contratado para matar Briggs, aumentando as apostas para a missão de Dexter de proteger sua irmã. Quando Dexter avisou Debra sobre o perigo, Briggs ouviu e imediatamente ficou defensivo, escalando a situação. Uma confrontação irrompeu entre Briggs e Dexter, levando a uma luta física. Quando Briggs agarrou uma faca, Dexter agiu por instinto, virando a lâmina de volta nele e matando-o em legítima defesa. Embora esta morte tenha sido feita no calor do momento, foi uma clara violação do código de Harry. Briggs era um criminoso, não um assassino, e não havia evidência de que ele representasse uma ameaça direta a vidas inocentes. A morte foi uma reação, dirigida pela necessidade de Dexter de proteger Debra e sua frustração com as escolhas autodestrutivas dela, algo que de forma distorcida é meio admirável. Enquanto Dexter salvou a vida de Debra com sua última violação do código de Harry, ele tirou a vida dela com a próxima, com a morte por misericórdia de sua irmã adotiva. A irmã de Dexter era uma das pessoas mais queridas em sua vida. Era quase inimaginável que Dexter, que passou tanto de sua vida protegendo Deb, seria ultimamente responsável pela morte dela. Mas no episódio final da temporada 8, Dexter fez a escolha excruciante de desligar o suporte de vida dela depois que ela caiu num estado vegetativo, seguindo um ferimento de bala infligido por Oliver Saxon. Este momento não era apenas sobre o código de Harry, foi um clímax de tudo pelo que Deb e Dexter haviam passado. Durante toda a série, Deb havia sido uma das poucas pessoas que trouxe à tona a humanidade de Dexter, e sua morte o atingiu mais forte que qualquer coisa que ele havia experimentado. Na verdade, Deb havia uma vez pedido a Dexter para encerrar sua vida se ela alguma vez acabasse num coma. Na época, Dexter havia dispensado isso, incapaz de imaginar tal cenário, mas essas palavras voltaram para assombrá-lo em seus momentos finais, adicionando ainda mais peso à sua decisão. A morte de Debra se situa num lugar moralmente complexo dentro do código de Harry. Por um lado, Deb havia quebrado o código ela mesma quando matou a Capitã Maria Lagertha, uma inocente, numa tentativa de proteger Dexter. Alguns podem argumentar que, de acordo com as regras de Harry, isso a colocou na lista de potenciais vítimas de Dexter, já que ela havia tirado uma vida sem atender aos critérios do código. No entanto, já que Dexter foi cúmplice naquele assassinato, isso complica a noção de justiça dentro de sua estrutura. E para Dexter, matar Debra não era sobre punição ou retribuição, era sobre compaixão e alívio do sofrimento, uma exceção profunda às suas motivações usuais. Numa das cenas mais de partir o coração do show, Dexter tomou a mão de Debra e tomou a decisão de desligar seu ventilador, dizendo um adeus final e choroso à única pessoa que havia visto cada parte dele, tanto boa quanto sombria. Quando Dexter levou o corpo de Debra para o mar e a deixou afundar sob as ondas, pareceu que ele estava deixando ir uma parte de si mesmo. Este ato fechou um capítulo não apenas na vida de Dexter, mas também em sua jornada como uma pessoa lutando com sua própria humanidade. A morte de Debra confirmou para ele que toda pessoa próxima a ele em sua vida acabava morta, e Dexter se exilou de tudo. Se você quer ver mais vídeos como este, se inscreva.